Oi, tudo bem com você? Quero agradecer você que está aqui assistindo esse vídeo, que você esteja se sentindo bem. Eu espero que você esteja tranquilo aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para estar acompanhando aqui mais um vídeo daqui do nosso canal. No último vídeo que eu estive aqui, eu estive falando um pouco sobre escola dominical e hoje a gente vai fazer a segunda parte dessa série, desse momento, Nós falamos no primeiro vídeo sobre a classe Cordeirinhos de Cristo, não sobre a classe, sobre o nome. E seguindo então essa linha, nós hoje vamos falar sobre a segunda classe das crianças ali, dos adolescentes, que é a classe Davi. Bom, antes de iniciar realmente aqui o vídeo, eu queria pedir para você dar uma conferida para ver se você já é inscrito aqui no canal. Se você ainda não for, se inscreve, seja bem-vindo. Aqui nós temos vídeos todas as quintas-feiras e aos domingos nós fazemos a transmissão do nosso culto à noite, às 7 horas. Então você fica à vontade aqui para olhar os nossos outros vídeos, tá bom? Eu também queria pedir para você que já é inscrito, que já está aqui com a gente, para deixar o seu like no vídeo, para a gente poder entender se vocês estão gostando ou não dos nossos vídeos. E compartilha também esse vídeo para outras pessoas também aprenderem um pouco mais do Senhor, para outras pessoas também serem edificadas assim como nós aqui. E como eu disse no comecinho do vídeo, eu tô com essa proposta de fazer essa série com os nomes das classes da escola dominical. Nós que somos da casa de oração já estamos acostumados com a escola dominical todo domingo de manhã, e são divididas por classe conforme a idade das pessoas que estão ali. No último vídeo eu falei sobre a classe Cordeirinhos de Cristo, que são a das crianças ali, os recém-nascidos ou as crianças que ainda não sabem ler, que eles são os menores ali, vamos dizer. E depois tem a classe Davi, que nós vamos falar hoje, que é a classe em que as crianças estão entrando na adolescência, já não são mais crianças, mas ainda também não são adolescentes, vamos dizer assim, E eles estão ali começando a entender um pouco melhor a Bíblia, começando a ler de uma maneira mais tranquila, interpretar melhor os textos. Depois nós temos a classe Samuel, que já é dos adolescentes um pouco mais madurinhos, vamos dizer assim. E depois temos a classe Timóteo, que são as dos jovens. Depois tem a classe dos homens e das mulheres, que é a classe Débora, e heróis da fé, que são normalmente as dos casados ou dos adultos mais experientes. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a classe Davi. E é interessante a gente ver que nós associamos a nossa, pelo menos aqui na casa de oração do bairro Santo Agostinho, a classe Davi com os pré-adolescentes, com os adolescentes mais novos, por causa de algumas coisas que aconteceu com Davi quando ele ainda era novo. Só que não tem relatos na Bíblia nos dizendo quantos anos Davi tinha quando aconteceu isso. Então a gente vai dar uma olhada aqui, alguns trechos de Davi, quando ele começou a aparecer na Bíblia. E a gente vai entender um pouco por que a gente entende que Davi era um menino, vamos dizer assim. Pelo que eu andei pesquisando, ele deveria ter uns 15 a 17 anos, quando ele foi ungido rei. Então ele já não era mais dessa idade, de 10, 12 anos até os 13 anos. Então a gente vai dar uma olhada aqui em 1 Samuel, no capítulo 16, quando Deus manda ali então que Samuel unja um novo rei para o povo de Israel, porque o primeiro rei que o povo pediu, que foi Saul, já não agradava ao Senhor. Então o Senhor queria ali estabelecer um novo rei. E aí ele fala para Samuel uma história muito conhecida de nós cristãos, para ele ir na casa de Jessé, para poder ali então encontrar um novo rei. E aí Jessé, ele, com os olhos humanos, até o próprio texto fala isso pra gente, ele achou que os filhos dele mais velhos, por eles serem mais experientes, por eles serem mais fortes, mais valentes, eles estavam no exército, eles tinham condições de ser rei. E aí nós vemos que Jessé, ele fez com que todos os filhos dele fossem ali até Samuel, para se um deles ia ser o rei. Mas tinha mais um, que talvez ele não acreditasse, que talvez fosse o menor da casa, que fosse o mais novo entre todos eles, e ele falava, esse daí não precisa nem trazer, porque ele não vai ser rei, ele não tem condições. E aconteceu no verso 10,
no capítulo 16 de 1 Samuel, está escrito assim: Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: Estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda falta um, o mais moço, ou o mais novo, né? Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos sentamos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: Levante-se e unja, pois é este. Então nós vemos aqui que mesmo a família de Davi não acreditava que ele teria condições de ser rei, de governar. Ele nem chamou o próprio filho, o filho mais novo, vamos dizer assim. E essa classe Davi, lá na nossa igreja, são ali os adolescentes que acabaram de sair ali da infância. E é uma fase em que eles têm tantas coisas que podem talvez distrair. Aqui no nosso exemplo, né, do Davi mesmo, da Bíblia, nós vemos que ele estava ali apacentando as ovelhas, já estava fazendo alguma coisa, já tinha um ofício. Jessé, ele deixava ali Davi tomar conta das ovelhas. Davi provavelmente não estava sozinho, mas Jessé não estava junto com ele. Mais para frente nós vamos ver aqui que ele já passou alguns apuros, ele teve que lutar contra leão, teve que lutar contra urso, e o pai dele não estava junto com ele. E isso deixa uma lição para nós pais, para você que é pai, para você que é mãe, que nós precisamos estar junto com o nosso filho. Às vezes aquele filho nessa idade, né, de adolescente, de começo de adolescência, a gente acha que eles não estão interessados ou que não precisam da atenção, mas é o momento crucial para a gente ensinar a Bíblia. É o momento que eles estão começando a ter interesse em ler alguma coisa. Por que não ler a Bíblia? Eles estão lendo tanta coisa aí, tá lendo WhatsApp, tá lendo Facebook, Instagram, essas coisas todas. Por que não introduzir ali também a Bíblia para os nossos filhos? Nossos filhos precisam aprender a gostar da Bíblia. Nossos filhos muitas das vezes estão saindo para esse mundo e largados porque os pais não dão um apoio, o suporte que eles precisam espiritualmente em relação à Bíblia. Ali então Davi era um menino jovem, não era uma criança, né, vamos dizer assim. Ele já tinha ali a responsabilidade de se tornar um rei. E mais para frente, o Saul ainda era o rei. Veio ali aquela famosa história de Davi contra Golias. Então estava ali o povo todo preparado já para alguma guerra, alguma batalha. E ali, então sai ali o Golias, um homem guerreiro que já era acostumado a estar em batalha. Na minha tradução aqui, a NAA, fala assim no verso 4 do capítulo 17. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. E ele começa a esbravejar ali, começa a provocar o povo de Israel. E ele fala: olha, eu sou um filisteu, manda um de vocês aí para vir lutar comigo, de homem para homem. Se tiver homem aí, vem lutar comigo. E aí a gente decide a batalha aqui nessa luta. E o povo de Israel todo ficou com medo. No verso 11 fala o seguinte, olha: quando Saul e todo o Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Então o próprio rei ali estava com medo. Imagina você ser um soldado de um rei e você vê ali alguém que está afrontando esse rei, ao nosso povo. Você olha para o seu rei e o seu rei está com medo. Você também fica com medo. Então ali Saul já começou a demonstrar que ele não era um rei valente, vamos dizer assim. Ele poderia ter escolhido alguém, ou poderia ter ido ele mesmo para salvar a honra, mas ele também estava com medo. Então aparece o Davi. Davi não era nem para estar ali. Davi estava ali apacentando ovelhas e o pai dele fala com ele assim: olha, seus 3 irmãos estão lá na batalha. Leva aqui uma comida para eles e vê como que eles estão. Se eles estão bem, se estão precisando de mais alguma coisa. E aí ele ouviu ali o que Golias estava falando. E aí ele fala: poxa, mas o que esse incircunciso está querendo? Quem que ele acha que ele é para afrontar o nosso Deus? E aí ele fala: olha, eu vou lá então, eu vou lá resolver isso aí. E aí no verso 28, a gente vê que o irmão dele, Eliabe, fala para ele assim: olha, rapaz, o que você veio fazer aqui? Ó? O irmão dele achou que ele tinha ido lá só para ver sangue, só para ver o que ia acontecer, vamos dizer assim. Aí então algumas pessoas que ouviram ali a conversa ali,
e Davi falando que ia lutar, foram lá e falaram com Saul, e Saul pediu para chamar ele, falou, não traz ele aqui, se ele é o único corajoso que a gente tem, vai ele mesmo. Então ali eu acho que a história mais conhecida de Davi, né, acho que até quem não é crente conhece, Davi, ele chega e com o que ele tem na mão, com o que ele está acostumado a usar, ele vai e vence o Golias. Golias estava vindo com armadura, com espada, Golias estava vindo todo paramentado para uma batalha, e vem Davi apenas com uma funda, um estilingue, né? Depende do que você entende aí, e algumas pedras para lutar. E talvez ali o povo de Israel olhava aquele menino e falava, rapaz, estamos perdidos. Olha só aquele homem lá do outro lado, um cara de 3 metros de altura, todo paramentado, todo arrumado, com espada, com tudo que precisa para uma guerra, e o menino vai com uma pedra para poder lutar contra ele. E falava, a gente está perdido, já era, vamos dar um jeito de fugir, ou então vamos ficar aqui para ver o que vai acontecer, para a gente tentar ver a melhor estratégia para quando Davi perder. Não sei, não nos relata isso, só fala que Davi foi ali com coragem e fez o serviço que deveria ser feito. Então ali ele jogou aquela pedra, derrubou o Golias. Então ali, Davi vencendo aquele gigante, ele pôde mostrar que um menino poderia salvar o seu povo. E hoje nós temos nossos meninos, se eles não forem instruídos, eles não vão querer fazer as coisas. E se eles estiverem dispostos, nós precisamos estar ali junto com eles para ensinar como deve ser feito. E eles precisam de instrução, e ninguém melhor do que os pais. É claro que a classe está ali também para ajudar. A escola dominical, ela tem que começar em casa. E nós, muitas das vezes, nós pais, falhamos nisso. Então a gente tem que valorizar os nossos filhos e entender que eles podem aprender, mesmo sendo novos, mesmo sendo crianças. E é isso, irmãos. Eu espero que você tenha sido edificado com essa palavra, que você possa entender que às vezes até mesmo que a gente não acredita, que a gente aparentemente olha e pensa que não tem condições de fazer a obra do Senhor, se Deus quiser, Ele pode capacitar essa pessoa. E talvez você seja essa pessoa. Se Deus quiser te usar, Ele vai te usar. É só você confiar e se entregar à vontade dEle. Então fiquem com Deus. Como eu disse no comecinho do vídeo, deixa aqui o seu like, que a gente entende que você está gostando dos vídeos. Deixa aqui também seu comentário. Confere aqui se você está inscrito no nosso canal. Dá uma olhada nos outros vídeos que nós temos aqui também, né? Temos vários devocionais já. Os nossos cultos estão todos aí à disposição de vocês. Que Deus esteja te abençoando cada vez mais. E até a próxima, se Deus quiser.